Você já deve ter ouvido falar, em algum momento da sua vida, que consórcio é um dinheiro barato, sem custos, porque ele não tem juros. Ele só tem uma taxinha de administração. Essa é a maior meia-verdade que existe no mercado financeiro e eu quero te mostrar isso hoje. Sabe por quê? Porque eu tenho feito muitos planejamentos sobre isso para os meus clientes e eu falei, bom, eu acho que eu preciso falar sobre isso também aqui no YouTube. É uma coisa que muita gente tem caído aí. Eu tenho visto muitos clientes que já chegam com esse tipo de pensamento e com muitas vezes um produto já contratado sem saber dos detalhes. Quando você faz um consórcio, você tem um sócio que ele é oculto, que ninguém te conta que ele existe. E aí você só descobre ao longo da jornada, né? Que é o INCC e o IPCA. Ou o INCC ou o IPCA, né? Na verdade. E aí a parcela ela vai aumentando e quando você vê, você não coloca na balança, né? Você não coloca na ponta do lápis esse custo. E enquanto do outro lado, um financiamento, por exemplo, que é a opção direta ali que você teria, você tem parcelas decrescentes, né? É o oposto, na verdade, do consórcio. Então eu quero te dizer que não existe almoço grátis no mercado financeiro nunca. Tá? Não existe uma melhor opção, que é o que eu vou te mostrar aqui. Olha só que curioso isso daqui. Quando eu entro num site aqui de um vendedor de consórcio, de uma administradora, a gente vê aqui uma comparação, né, da taxa de administração versus os juros de um financiamento. Então compare, você nunca mais vai pagar juros para o banco. E aí você vê a comparação, o financiamento, juros de um financiamento de 8% ao ano, que inclusive está defasado, é mais hoje, e 1% ao ano do consórcio. Fala, bom, não tem nem o que pensar então, né? Eu tenho que fazer um consórcio. E de veículo de 22% ao ano contra 2% ao ano do consórcio. Né? E ele, inclusive, dá a fonte aqui, né, do Banco Central. E aí, quando a gente vai começar a olhar para alguns cálculos, que é o que eu vou fazer com vocês aqui agora, a gente percebe o seguinte. Eu estou olhando aqui para um consórcio e um financiamento, né, de automóvel, e eu fiz uma planilha aqui para mostrar para vocês algumas situações, tá? Deixa eu colocar 60 meses aqui. A minha simulação é a seguinte: imagina que a gente tem um carro, tá? Antes da gente começar aqui, a gente tem um carro. Deixa eu até voltar para mim aqui, porque vamos colocar as premissas. A gente tem um carro de 110 mil reais que a gente queira comprar e a gente tem um valor para dar um lance ou para dar uma entrada, tá? Desse carro, que é de 55 mil reais. Então a gente tem metade do valor. Com isso, eu vou dar a entrada no financiamento e eu vou dar o lance na carta de crédito, certo? E aí, quando eu faço isso, eu já contemplo a carta de crédito logo no início. Então, a minha planilha ela parte desse princípio que a gente contempla logo no primeiro mês e da entrada no financiamento, né? Beleza. E o prazo que a gente vai ter aí de, de execução disso tudo é de 60 meses. Então, a gente vai ficar 60 meses pagando essas duas coisas. Então vamos lá. Agora a partir daí a gente vai discutir. Olha só. Então quando eu entro aqui, eu tenho o valor do carro que está aqui, 110 mil reais. Eu tenho a entrada e o lance, 55 mil. Então eu vou financiar 55 e eu vou pegar o crédito de 110 mil no caso da carta de crédito. O prazo é de 60 meses para os dois. E aqui é que entra o ponto principal, né, que é o seguinte. Qual que é a taxa de juros do financiamento que eu vou fazer? E aí vai depender, né? Você tem um relacionamento bom com o seu banco ou você vai ir num banco que você nunca teve nenhum relacionamento para pegar um crédito. Então isso vai acabar influenciando na sua taxa, tá? Imagine que você pegue uma taxa de 1,6% ao mês, que vai dar aí algo em torno de 20% ao ano, tá? E você tem uma taxa de administração do consórcio mais fundo de reserva de 22% total. Tá? Lembrando, o consórcio você tem uma taxa de administração mais um fundo de reserva como custo total. Às vezes você tem algum seguro ali dentro de um consórcio, mas em geral é isso que você vai ter. Aqui entra o ponto, é, é, é,
o segundo ponto, né, que seria extremamente importante dessa conta que a gente está fazendo. Por quê? O que a gente tem aqui, eu posso deixar 5% também, não tem problema. O financiamento que você tem, ele não reajusta pela inflação. Quando você faz um financiamento de automóvel, a sua parcela ela fica fixa em 1.400, nesse caso aqui, né, de 1.432,79. Então ela segue assim durante todo o seu contrato de 5 anos aqui, de 60 meses, enquanto no consórcio ela começa em 1.320, isso lembrando, eu faço uma simulação aqui que a gente contemplou logo no primeiro mês. Tá? Se você não contempla no primeiro mês, você começa com uma parcela lá, que a própria administradora calcula, e cada administradora tem a sua metodologia, e aí depois que você contempla, aí você paga a diferença do quanto você já pagou. Então eu contemplei com 55 mil de lance, a diferença que falta pagar eu vou pagar nos 59 meses seguintes. Então eu tenho essa parcela aqui de 1.320 para pagar. Porém, no segundo ano, quando tiver o reajuste aqui pelo IPCA, caso seja o IPCA o índice de reajuste, eu aumento a minha parcela. E no segundo ano, de novo, e no terceiro ano, de novo, que é o que acontece. Eu deixei mais explícito aqui do lado, eu já mostro para vocês. Então, o total pago no final de tudo isso, no financiamento, eu paguei 140 mil reais, quase 141 num carro de 110, e no consórcio eu paguei 142.526 né, num carro de 110. Então, no final das contas, eu tenho que um financiamento é a melhor opção por R$ 1.558. Olha só, será que o consórcio sempre vai ser então a melhor opção no final das contas? E aí que tá. Depende. Depende. Deixa eu mostrar para vocês primeiro a evolução das parcelas. Porque às vezes isso não está tão claro, né? Às vezes isso não está tão claro para você. Olha aqui. Então, no ano 1, eu tenho 1.320 de parcela inicial e eu não tenho reajuste nenhum, porque não passou ainda um ano do contrato, então eu paguei ao longo de um ano 15.840. No segundo ano, a minha parcela que era de 1.320 foi reajustada em 5%, que é a inflação que eu estou considerando aqui, tá? Como premissa. Ela foi para 1.386, então no segundo ano eu já paguei 16.632. No terceiro ano, minha parcela foi para 1.455. Aí eu já paguei 17 e assim vai indo, né? Então no final eu paguei de parcelas, eu paguei 87.526 e somando com a entrada eu paguei 142.526, tá? Que é a conta que a gente viu lá. Beleza. Aí a gente vem aqui e entende que, bom, então nesse caso o financiamento é a melhor opção. Só que aí que entra a jogada de que cada planejamento é um planejamento. Porque se eu venho aqui e eu procuro no meu financiamento, nas minhas taxas de financiamento, e eu não encontro 1.6, eu encontro 1.9 ao mês. Opa, peraí, agora o consórcio é melhor. Imagina que também procurando nos consórcios, eu encontro um grupo de consórcio e os grupos eles mudam também a taxa. Não é porque numa administradora está essa taxa, em todos os grupos daquela administradora tem as mesmas taxas. Às vezes não, dentro de uma própria administradora mudam-se as taxas. Então eu encontrei uma taxa, um grupo com uma taxa de 20% somando todos os custos aí. Opa, ficou ainda melhor. Né? Então agora eu tenho uma opção de consórcio que valeu mais a pena. Então, essa coisa de pensar, não, o consórcio é sempre a melhor opção para eu comprar um carro. O financiamento não é sempre a melhor opção para eu comprar um carro. Isso não existe. O que existe é quais são as opções que eu tenho na mesa. E aí eu vou analisar. Eu tenho dinheiro? Eu tenho entrada? Não, não tenho. Opa, se eu não tenho entrada, o financiamento é a única opção. Não, eu tenho uma entrada boa. Opa, o consórcio passa a ser uma opção. E aí eu analiso as taxas que eu tenho na mão. A gente precisa ter a frieza, né? Você como uma pessoa que não analisa as coisas puramente de forma emocional, né? Você precisa ter a consciência de que não existe, principalmente no mercado financeiro, não existe uma bala de prata, tanto na parte de produtos, aqui consórcio, financiamento, seguro de vida,
todas essas coisas, não existe um produto que você tem que ter isso, você tem que fazer isso. Não existe. Bem como investimentos também não existem, então você precisa investir no Tesouro Selic. Você precisa investir nas ações e tal. Não existe. O que existe é qual é o meu cenário, o que eu entendo para a minha vida, o que eu preciso, o que eu tenho e aonde eu quero chegar. E aí sim, com base nisso, eu escolho o que eu vou fazer. Isso é um planejamento financeiro. Né? Mas para isso eu preciso ter algum conhecimento e principalmente eu preciso ser um pouco racional nas minhas escolhas, porque senão eu acabo caindo em conversas de pessoas que muitas vezes têm interesse naquilo que eu estou querendo fazer. Ou tem interesse, na verdade são duas coisas, né, que acontecem. A primeira é pessoas que têm interesse e elas vão te empurrar ideias que você não entende muito bem, você vai acreditar. E segundo, pessoas que não têm conhecimento fizeram de uma forma, essa forma deu certo e elas não vão atrás muito para saber se aquilo foi de fato eficiente. E elas falam assim: eu comprei por consórcio e foi muito bom. Foi maravilhoso, fui contemplado no terceiro mês. Ela fala assim: agora eu só compro carro por consórcio. E aí você fala: bom, se funcionou para ela, deve funcionar para mim também. E aí você vai e faz. Mas por quê? Porque deu certo para ela, então eu vou fazer também. Mas é igual, a sua renda é igual, o dinheiro que você tem é igual, os seus objetivos são iguais. Então a gente precisa entender quem eu sou, né? Quando eu estou fazendo esse tipo de coisa. Agora, existe também a ideia de pensar no imóvel, né? Porque eu dei um exemplo aqui para vocês que é de automóvel, né? Uma diferença que é pequena em termos de valores aqui. Você vê que está dando uma diferença de R$ 7.555, mas isso aqui é principalmente por conta da inflação, do IPCA que eu coloquei aqui, que muita gente não vai falar para você que isso aqui existe. Tá? Agora, olha o imóvel. E a mesma coisa, se eu não falo que existe um IPCA aqui, ou no caso do imóvel, um INCC. E aí, quando eu falo do INCC, eu abri aqui para você, para que você entenda para onde isso leva a gente. INCC é o Índice Nacional de Construção Civil, que é justamente o que atualiza os contratos de financiamento anualmente. Por que isso acontece? Porque imagina que você é contemplado logo no primeiro mês, e aí você recebe o dinheiro, a sua carta de crédito, compra o seu imóvel. Imagine que a pessoa que vai ser contemplado lá no quinto ano, ela não pode receber o mesmo valor que você, senão ela vai comprar uma casa pior que a sua, né? Uma casa de qualidade inferior. Então, o valor do crédito dela é reajustado também pelo INCC para que ela compre uma casa de mesma qualidade. Então, logo a sua parcela tem que ser reajustada para que ela tenha o valor reajustado. Beleza. Então, dito isso, a gente tem o INCC aqui de nos últimos anos, o índice o índice acumulado em 12 meses manteve próximo de 5 a 6%, com picos superiores a 14% em 2021 devido à pandemia. Bom, então de 5 a 6% aí é o que a gente tem de ideia, né? Em 2024, alta de 6,34%, né? Enfim, é para vocês terem uma ideia. Então, se eu volto lá, eu tenho aqui, imagina um imóvel de 300 mil reais, eu tenho um valor de entrada de 150 mil reais, entrada ou lance, né, de 150 mil reais. Então eu vou ou financiar 150 e eu pego a carta de 300 mil nesse caso, né? E aí, quando eu faço um financiamento, normalmente eu financio esse imóvel em 360 meses, né? Eu financio num prazo longo. No consórcio não, eu não tenho um prazo tão longo como esse. O prazo é menor, é mais curto do consórcio. Normalmente é uns 200 meses, 180, 200 meses, tá? A taxa de juros ou de administração, de financiamento, hoje está ali na casa de 0,9% ao mês, né, que dá ali algo em torno de 11, 12% ao ano. E de taxa de administração de consórcio aí varia muito, depende muito da administradora, do grupo e tudo mais, então, sim, vai ter que de fato fazer um estudo. Mas eu estou simulando aqui com 22%, tá? Somando todas as taxas aí. Um reajuste, aqui que está o pulo do gato. Olha só, reajuste do financiamento, tanto faz. Se eu deixo 0, 1, 2, 3 aqui, não faz diferença nenhuma para nossa conta. De novo, financiamento não reajusta. Agora, do consórcio, o que eu coloco aqui influencia totalmente a nossa conta. E eu estou deixando 6%, que é o que a gente viu lá do INCC. De repente, se eu quero ser mais conservador aqui na minha conta, eu boto 7, que aí eu fico mais tranquilo ainda, né? Mas 6 já é um valor bem honesto.
A minha parcela inicial de um financiamento, ela é de 1.766. Porém, ao longo do tempo, ela vai diminuindo, né? Quem já fez um financiamento aí sabe como é que funciona, mas você já deve saber também, mesmo não tendo feito, que a parcela vai diminuindo ao longo do tempo. O consórcio, não, o consórcio é o oposto. Como é que ele funciona? Olha só. Eu pago no primeiro ano 1.125, no segundo 1.193, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, quase 1.600, né? E assim vai indo. Todo ano minha parcela vai aumentando. No final de tudo, eu gastei, somando a entrada de 150 que eu dei, quase 500 mil reais. E no financiamento? No financiamento eu gastei 543. Então o consórcio ainda é a melhor opção. Aqui nesse cenário, ainda é a melhor opção. Olha que interessante, né? Só que existe um porém aqui. O porém é, essa diferença que é de 47 mil reais ao longo de todo esse contrato, se eu não considero a inflação aqui, se eu falo assim, não, mas o INCC no caso, né? Se eu falo assim, não, eu não vou considerar isso aqui, eu nem imagino que isso aqui existe. Parece que o consórcio ele é 177 mil reais melhor. Eu praticamente não faço esse estudo, porque não vale nem a pena pensar nisso, né? E eu acho que o consórcio ele é muito melhor, quando na verdade ele não é. Ele é um pouco melhor nesse caso e existem os detalhes, que é eu preciso contemplar ele rápido, eu preciso ter dinheiro para contemplar ele rápido, que senão não faz nem sentido. Inclusive essa é uma outra discussão que a gente precisa ter aqui, né? Inclusive eu não estou compartilhando a tela com você, né? Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando aqui, mas agora eu vou compartilhar. Desculpa, viu? Às vezes a gente faz as coisas rápido aqui e esquece de compartilhar. Mas vamos lá, se você estava comigo aqui até agora, já deixa o seu like então, né? Que aí eu entendo que você está gostando desse conteúdo e agora eu vou te explicar. Ó, então tudo que eu estava falando aqui era igual a outra planilha, tá? Não mudou nada, tá? A única diferença aqui é que eu estava mostrando uma situação de imóvel. Então aqui, ó, com o reajuste, se eu não considero o IPCA, o que acontece é que o consórcio ele parece muito melhor do que ele de fato é, né? Com um reajuste de 6%, que ele fica aqui com 47 mil reais melhor. Tem um detalhe aqui ainda maior, se a gente quiser aprofundar ainda mais essa situação, que é a seguinte: a valor presente, se eu trago esses 47 mil reais que eu tenho lá depois de todos esses 192 meses, se eu trago ele para o dia de hoje, né, quanto que de fato eu tenho de economia, considerando essa inflação aí de 6%? Eu tenho 18 mil reais. Então, assim, é uma economia? É uma economia, mas não é o que, por exemplo, os nossos amigos aqui colocam como uma grandíssima de uma vantagem que você tem, né? Até porque em algum momento da sua vida, da sua vida como pagador aqui, né, de uma dívida, em algum momento a sua dívida ela vai provavelmente ser igual à dívida que você teria do financiamento, a parcela, né, será igual à parcela do seu financiamento, né? Provavelmente aqui será no ano 7, não sei, em algum momento vai ser, porque essa parcela de 1.766 vai diminuindo e essa parcela do consórcio vai subindo. Em algum momento elas se encontram, você concorda comigo? Então, em algum momento a parcela do consórcio passa a parcela do financiamento. Então, espero que você tenha entendido aqui o que eu estou falando, que é, não existe almoço grátis. O que importa é você entender as ferramentas que estão disponíveis para você e pensar o seguinte: o que eu tenho de condições? Né? Olha, me foi oferecido então um financiamento de 0,8% ao mês e me foi oferecido uma carta de crédito de 23% de taxa de administração. Opa, eu tenho então uma situação onde o consórcio ele é melhor por 15 mil reais. Então, neste cenário, eu vou ainda assim optar pelo consórcio porque é um pouco mais barato e para mim essa economia é importante. Ainda que eu espere um pouquinho, alguns meses para contemplar, né? Você vai ficar tentando contemplar, vai dar os lances ali no consórcio, tudo bem. Agora, tem outras pessoas que vão olhar para essa economia e vão pensar assim: não, para mim não vale a pena essa espera de contemplar um consórcio, de dar os lances, eu já prefiro ir lá pegar o financiamento e ter o meu imóvel
o mais rápido possível. Se você entendeu aqui o que eu estou falando, entendeu que um planejamento ele é feito não de bravata, não de conversa, não de coisas que são verdades absolutas e você quer fazer um diagnóstico para a sua vida financeira de algo que funciona e que é econômico e que faz sentido para a sua vida e não o que estão dizendo por aí, eu sugiro que você clique no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, que ali você coloca algumas poucas informações, o seu nome ali, o seu telefone, e a gente aqui da Ballast entra em contato com você e agenda uma reunião para falar sobre esses assuntos aqui, seja da compra de um bem, aquisição, planejamento financeiro, investimentos, enfim, diversos assuntos. Enquanto isso, você pode também acompanhar um outro vídeo que eu vou deixar aqui em algum lugar desse vídeo. Combinado? Um abraço para você e até a próxima.